A excelência aerodinâmica da Audi não é um fenômeno recente, mas o resultado de uma obsessão de décadas que remonta ao desenvolvimento do Audi 100 na década de 80, quando a marca estabeleceu recordes de coeficiente de arrasto para carros de produção. Hoje, essa herança se traduz em uma vantagem competitiva crucial, especialmente na transição para a mobilidade elétrica e no desenvolvimento do novo projeto para a Fórmula 1. A compreensão da Audi sobre o fluxo de ar baseia-se na premissa de que a eficiência não é apenas sobre velocidade final, mas sobre a gestão inteligente da energia. Em um veículo elétrico como o e-tron GT, cada ponto de redução no coeficiente de arrasto traduz-se diretamente em quilômetros extras de autonomia, tornando o túnel de vento uma ferramenta tão vital quanto a própria bateria. O segredo da performance atual da Audi reside na integração entre a aerodinâmica ativa e passiva. Diferente de abordagens mais agressivas que sacrificam a estética pela função, a Audi utiliza superfícies limpas que escondem uma complexidade técnica profunda. As cortinas de ar nas rodas dianteiras são um exemplo primoroso dessa engenharia. Elas direcionam o fluxo de ar para que ele contorne as rodas de forma laminar, minimizando a turbulência gerada pelo movimento rotativo dos pneus. Além disso, a marca aperfeiçoou o uso de assoalhos totalmente selados e difusores traseiros que geram sustentação negativa sem a necessidade de grandes aerofólios fixos, mantendo a silhueta elegante enquanto o carro permanece colado ao asfalto em altas velocidades. A transição para a Fórmula 1 trouxe uma nova dimensão a essa competência. Ao projetar seu carro para as novas regulamentações técnicas, a Audi focou intensamente na redução do arrasto induzido, que é o subproduto da geração de downforce. O design dos sidepods da Audi, conhecidos por serem extremamente compactos e esculpidos, revela uma estratégia de direcionar o ar com precisão milimétrica para a parte superior do difusor e para a asa traseira inferior, conhecida como beam wing. Essa gestão de energia do fluxo de ar permite que o carro tenha uma janela de operação muito mais ampla, funcionando bem tanto em circuitos de baixa velocidade quanto em retas longas, onde a eficiência aerodinâmica dita quem consegue ultrapassar sem depender exclusivamente do sistema de redução de arrasto. Um componente fundamental da superioridade aerodinâmica da Audi é o seu avançado sistema de resfriamento interno. Motores modernos e sistemas de baterias exigem uma troca térmica constante, mas aberturas de ventilação criam arrasto. A Audi resolveu esse dilema desenvolvendo dutos internos que utilizam o efeito Venturi para acelerar o ar através dos radiadores com a menor área frontal possível. Isso significa que o ar entra, resfria os componentes e é expelido em zonas de baixa pressão na traseira do carro, ajudando inclusive a preencher o vácuo deixado pelo deslocamento do veículo e reduzindo a sucção traseira que freia o carro. No design dos carros de rua, a Audi foi pioneira na substituição dos retrovisores convencionais por câmeras de alta definição. Embora pareça um detalhe estético, a remoção das caixas de espelhos elimina uma das maiores fontes de ruído de vento e turbulência lateral, permitindo que o fluxo de ar deslize pelas laterais do carro de forma ininterrupta. Esse compromisso com o detalhe estende-se até o desenho das rodas, que possuem insertos aerodinâmicos para evitar que o ar fique preso nos raios, transformando as rodas em superfícies lisas que cortam o vento com resistência mínima. A inteligência computacional desempenha um papel central nesse domínio. A Audi utiliza simulações de dinâmica de fluidos computacional que rodam em supercomputadores capazes de processar bilhões de pontos de dados em poucas horas. Isso permite que os engenheiros testem milhares de variações de uma asa ou de um contorno de para-choque antes mesmo de fabricar uma peça física. Essa capacidade de refinamento virtual garante que, quando o carro chega à pista ou ao túnel de vento real, ele já esteja operando muito próximo do limite teórico de eficiência. Outro ponto de destaque é a aerodinâmica de baixa pressão sob o carro. A Audi aperfeiçoou o design de geradores de vórtices e quilhas que controlam como o ar se move por baixo do chassi. Ao criar zonas de pressão extremamente baixa, o carro é sugado contra o solo, o que permite velocidades de curva impressionantes sem aumentar a área frontal do veículo. Esse conceito de downforce limpo é o que separa os grandes fabricantes dos demais, pois oferece performance sem o custo de maior consumo de energia ou combustível. A filosofia aerodinâmica da marca também leva em conta a estabilidade em ventos laterais. Muitos carros com baixa resistência ao avanço tornam-se instáveis quando atingidos por rajadas laterais, mas a Audi desenvolveu formas de carroceria que mantêm o centro de pressão aerodinâmica próximo ao centro de gravidade do veículo. Isso resulta em uma condução muito mais previsível e segura, transmitindo confiança ao motorista mesmo em condições climáticas adversas. O fluxo de ar não é visto como um inimigo a ser vencido,
mas como um aliado que deve ser guiado com suavidade ao redor da máquina. A integração dos sistemas eletrônicos com a aerodinâmica física é a fronteira final onde a Audi está se destacando. Spoilers que se ajustam automaticamente de acordo com a velocidade e o modo de condução garantem que o carro tenha o equilíbrio perfeito entre estabilidade e eficiência em cada momento. Em velocidades urbanas, o foco é o silêncio e a economia. Em rodovias, o carro se abaixa e as aletas se fecham para rasgar o ar. Em pistas, tudo se abre para maximizar a pressão sobre os eixos. Esta versatilidade é o que define o carro da Audi como um estado da arte na aerodinâmica moderna. O futuro promete ainda mais inovações, com o uso de materiais flexíveis que podem mudar de forma sob carga aerodinâmica, permitindo que o carro se adapte passivamente às condições de fluxo sem a necessidade de motores elétricos pesados. A Audi continua a empurrar os limites do que é possível, provando que a forma, quando guiada pela ciência, torna-se uma expressão de pura performance. Cada curva e cada vinco na carroceria de um Audi não é por acaso. É uma ordem direta para que o ar se comporte de maneira a tornar a viagem mais rápida, silenciosa.